Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais em slow motion da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E bom, no episódio de hoje, vamos falar sobre Liga da Justiça, Snyder Cut, Zack Snyder, a sua versão que tanto demorou pra existir, de fato aconteceu, se concretizou, assistimos, aguentamos as 4 horas do filme pra gravar esse episódio especial para vocês, não é, Nathalie? Pois é, chegou o momento de encarar essa versão aí do Snyder e hoje a gente vai conversar se realmente fez diferença, se valeu a pena, enfim, todas as nossas impressões. E a gente vai comentar sobre o filme abertamente, né? Então, com spoiler? Com spoiler, né? Com spoiler? Não tem nem como não falar com spoiler, né? Dado que a gente vai se aprofundar em coisas do filme, de diferenças e tal, então tem spoiler. Se você não viu, vem com a gente do mesmo jeito, eu acho que não vai fazer tanta diferença assim você tomar spoiler ou não do que a gente vai falar aqui, eu sinto. Nenhuma das duas versões, né? Se você já assistiu a versão que foi lançada em 2017, eu acho que não tem tanta informação nova aqui, mas enfim, fica aí o aviso que a gente vai falar abertamente. E se você tá ouvindo aí, tá gostando do Tênis Verde, quer compartilhar com seus amigos, compartilha lá no seu Instagram, marca a gente, @TênisVerdecast, aproveita pra seguir a gente, tem sempre conteúdo novo rolando por lá, e lá você também encontra os nossos perfis pessoais, que é @natfanatic e @senhor_art. E se você tá mais engajado ainda, você pode seguir a gente na Twitch, twitch.tv/tênisverde, é onde a gente grava toda segunda-feira o podcast que você está ouvindo agora, e aí você pode interagir com a gente no chat, e também acompanhar as nossas outras lives, como o Boletim do Hype, que é o nosso programa de notícias, e também as análises de Falcão e o Soldado Invernal, que acontecem todo sábado às 7 da noite. Então, segue a gente lá, que é muito legal. Sim, e como disseram aqui no chat, assistimos para que você não tenha que assistir. Será? Vamos falar sobre isso agora. Bom, antes de falar sobre o Snyder Cut, eu acho legal dar um contexto, né, de como a gente chegou nesse ponto para ter essa versão do diretor, que pós ali a trilogia do Batman do Nolan e com o MCU, né, cada vez mais forte, a Warner/DC tava, precisamos correr atrás, também precisamos criar o nosso universo. E aí começaram a baby steps, digamos assim, né, trazendo o Snyder pra compor esse universo, primeiro com Homem de Aço, aí depois ele fez Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e o próximo passo seria fazer o filme da Liga da Justiça. Só que Batman vs Superman não foi tão bem de bilheteria quanto a Warner imaginava, não é que foi um fracasso, mas poderia ter sido maior ainda pelo que eles imaginavam, e aí o Snyder perdeu um pouco de credibilidade dentro da Warner, e aí com o Liga da Justiça, isso ficou ainda mais abalado, dados os rumos que ele queria tomar pro filme, e também ocorreu uma tragédia pessoal pro diretor e pra esposa dele, que é produtora, que a filha cometeu suicídio, e aí, dado todo esse contexto, ele acabou saindo do projeto, e quem assumiu foi o Joss Whedon. O Joss Whedon, pra quem não conhece, é o diretor de Vingadores, o primeiro filme de Vingadores. Então isso era uma das formas da Warner meio que mudar a visão desse Liga da Justiça, porque eles estavam achando que a coisa estava muito séria, muito, né, o tal do sombrio e realista, e a Warner já estava querendo ir para um outro caminho um pouco mais solar, digamos assim, um pouco mais pra cima, e eles pensaram, poxa, Joss Whedon, Vingadores, alegria, felicidade, Marvel, é isso que a gente quer. E aí rolaram algumas refilmagens, né, sob o comando do Whedon, para poder encaixar esse novo tom. E aí a gente teve o filme de 2017, que acabou virando um filme bastante questionável, assim, porque a gente vê, dá pra perceber enquanto a gente assiste o filme que tem ali um conflito de visões, e aí acaba que o filme fica meio estranho. E principalmente, na minha opinião, o que foi acrescentado de gracinhas e piadas era muito forçado, e, enfim, não... sei lá, pra mim não rolou. Em certo ponto, bem problemático, né? Sim, sim. Algumas piadas envolvendo a Mulher Maravilha. Mas, de qualquer forma, a Warner quis seguir assim, não quis esperar, né? Por exemplo, o Zack Snyder tá no melhor momento da vida dele pra finalizar o filme do jeito que ele queria e tal. Aparentemente, eles se aproveitaram da situação pra proveito próprio também, né? Sim. Que eles já não
estavam muito contentes com a visão do Snyder, então eles meio que aproveitaram mesmo, acho que essa é a palavra, não tem como não usar outra palavra, eles aproveitaram essa tragédia que aconteceu com o Snyder pra mudar o curso do filme numa atitude bastante capitalista. São produtores. Eu sinto que no final tem muita gente ali dentro que só pensa de fato no dinheiro. Dinheiro esse que acabou não vindo porque, de certa forma, Liga da Justiça foi um flop em termos de bilheteria. Deu muito dinheiro ainda, sim, mas o que eles sempre querem alcançar, que é mais de 1 bilhão, porque é um nome grande, são heróis conhecidos, consagrados, isso acabou não acontecendo, e aí foi meio que um flop. Dado todo esse contexto, aí começou-se uma campanha para que a versão do Zack Snyder de fato viesse a ganhar a luz do dia. O Snyder era esse diretor que tinha sua visão, que acabou sendo podada pelos produtores, pelo Joss Whedon, e na internet, né, criou-se essa campanha do Snyder Cut, o release da Snyder Cut, da Snyder Cut. E o próprio Snyder, em certo ponto, ele começou a abraçar essa campanha, né? Liberava uma coisinha aqui, outra ali, olha aqui, a versão do Zack Snyder existe e tal. E aí isso criou-se esse movimento, né? E o pessoal do HBO Max, que cresceu o olho, né, que o HBO Max é esse serviço de streaming da Warner, e eles falaram, será que a gente não pode pegar essa versão do Snyder aqui, do filme, da Liga da Justiça dele, e lançar dentro do nosso serviço? Que é o que acabou acontecendo lá nos Estados Unidos, que é o único lugar do mundo que tem o HBO Max. Em várias outras localidades, você teve que pagar pra assistir, que foi o nosso caso. Isso. É importante falar sobre isso porque o HBO Max, ele é um serviço recente e que tava precisando de assinaturas, né? Que a galera realmente fosse lá, assinasse o serviço, ficasse no serviço, tivesse alguma coisa pra atrair, né? Então, a versão do Snyder seria um bom atrativo pra isso. Só que parece que rolou uma questão também de que eles estavam pensando em soltar do jeito que tava, sem finalizar e tal, mas aí, por fim, eu não sei qual que foi o babado, que eles acabaram dando grana pro Snyder pra ele finalizar. Tem uma matéria, se eu não me engano, na Variety, que é muito interessante pra ler todos os bastidores do que aconteceu com o Snyder, por tudo que ele passou, dele não ter visto a versão que o Whedon fez, porque falaram pra ele não ver, porque ele ia se sentir muito mal e tal. E o final foi que os produtores se reuniram com ele e falaram, olha, pega o bruto que você tem aí e lança. E aí o Snyder falou, não, se eu fizer isso, eu vou dar argumento pra vocês, se o público não gostar, de que o problema nunca foi o corte do Whedon, e sim o meu filme. Eu não quero fazer isso, se for pra fazer isso, eu não vou fazer. E aí acabaram chegando nesse acordo de, pelo que fala a notícia, o Snyder não recebeu nada pra finalizar essa versão, porque ele já tinha recebido na época que ele estava fazendo o filme, e aí ele recebeu mais 70 milhões de dólares pra finalizar esse corte, porque tinha muita coisa inacabada, e aí em vez de ser um filme de 2 horas, acabou sendo um filme de 4 horas de duração. E falando sobre isso de trazer assinantes pro HBO Max e tal, o HBO Max, no momento da gravação desse podcast, ele só vai chegar aqui no Brasil em junho ainda, que é quando o filme vai acabar entrando no serviço quando chegar pra gente, mas como no atual momento não tem o HBO Max no Brasil, eles lançaram um aluguel do filme em plataformas digitais. O Raya, que a gente comentou umas semanas atrás, foi R$70. Eu ia falar $70, realmente ia ser... Não, $70, pelo amor de Deus. Foi R$70. O Snyder Cut não foi R$70, mas não foi tão barato assim, ele foi R$50. Não, e tem a grande diferença que é, os R$70 da Raya era dentro da plataforma do Disney Plus, então você tem que ser assinante do Disney Plus, para daí então desbloquear o acesso do filme, e aí o filme fica lá na sua assinatura do Disney Plus para todo sempre, enquanto você for assinante. O Liga da Justiça do Zack Snyder, você aluga por 48 horas por R$49,90. E aí você, caro ouvinte, faz as contas do que vale mais a pena pra você, porque eu acho que no final, passando a régua e tudo, eu não sei o que vale mais a pena, honestamente. Eu vou falar que pra mim, Raya valeu mais a pena do que Snyder Cut. Pelo menos é o sentimento que ficou comigo no final. Ah, tá. Mas aí a gente conversa melhor sobre isso. Beleza. Depois. Bom, dito tudo isso, então, a gente vai começar a falar sobre o filme em si, começando pelos pontos positivos. Pois sim, tem pontos positivos nesse filme. Não sei se quer dizer que faz compensar tudo, mas eles existem. Sim. Primeiro
de tudo, que eu acho que é o ponto mais positivo, pelo menos pra mim, é a gente perceber que realmente o tom do filme era pra ser outro, completamente diferente. Como eu já falei, eu não gosto das piadinhas que tem no Liga da Justiça de 2017 do Joss Whedon. Acho que nenhuma cola, tudo parece extremamente artificial. E né, tudo isso porque, de fato, foi uma coisa remendada, né? Foi uma coisa que foi colocada ali. E, obviamente, ia ser difícil de encaixar, né? Tendo duas visões tão diferentes. Então, agora, nesse Liga da Justiça do Zack Snyder, é tudo muito mais sério, muito mais sóbrio. E não necessariamente que isso é um ponto positivo, mas o que eu quero dizer é que o tom do filme como um todo, ele é coerente. As coisas não ficam destoando. Ele tem um senso de unidade, né? Não é, claramente esse é um momento Snyder, claramente esse é um momento Whedon forçado Sim. aqui. O filme do começo ao fim é um filme do Snyder. Do Snyder, Pro bem ou pro mal. Se você gosta do que o Snyder faz, você vai amar o Liga da Justiça do Snyder. Se você não gosta, as chances de você não gostar do filme continuam sendo as mesmas de sempre. Mas ele se mantém fiel à visão que ele queria dar pra esse filme. Eu acho que isso é importante de dizer aqui, porque muita gente não gosta do Snyder. Ponto. Não gosta do jeito dele de fazer filme, não gosta da visão dele em nenhum filme. Então não adianta você querer assistir esse filme esperando alguma outra coisa. Você não vai ter isso. Você vai ter o Snyder no full Snyder. Sem coleira. Solto. Exatamente, que a gente vai falar melhor sobre isso mais pra frente. Então, assim, é isso. Mas eu acho que, pelo menos, isso tem de positivo no filme. Ele começa e termina uma coisa, assim, que você entende que é uma história ali fechada, com uma visão de uma única pessoa. Sim, concordo super. E isso também reflete, eu sinto, no ritmo do filme, né? Como o Arthur falou, tem 4 horas de duração, né? Então, as coisas acontecem num ritmo muito mais calmo. Porque uma coisa que me incomodou muito no Liga da Justiça de 2017, que eu assisti faz pouco tempo, eu não assisti esse filme no cinema quando lançou nem nada. Eu fui assistir, tipo, ano passado, 2020. E me incomodou muito que ele é muito surtado. E muita correria e muita explosão e muita coisa. E, tipo, foi um filme que me cansou. Nesse caso, a Liga da Justiça do Zack Snyder, não é assim. As coisas acontecem bem calmamente em alguns momentos, que pode ser também um ponto negativo. Também vamos falar sobre isso melhor mais pra frente. Mas, pelo menos, eu sinto que algumas coisas que ficaram atropeladas, né, no filme de 2017, agora ficam um pouco mais explicadas. Não sei se você teve essa sensação também. Tive. Eu sinto que é um filme... Ele não precisava ter 4 horas, eu acho que é importante deixar esse ponto aqui. Talvez ele funcionasse, tendo essa duração gigantesca, se ele fosse lançado como uma minissérie, cada semana tendo uma parte. Talvez fosse mais fácil de digerir esse tempo todo. Agora, pra ver as 4 horas de uma vez, você sente que tem muitas coisas ali no meio que não tem tanta necessidade. Mas, ao mesmo tempo, toda a questão do Cyborg, pra mim, eu acho que é essencial pra dentro desse filme, porque ele tá desenvolvendo, pra onde ele quer chegar e pela forma como ele tá inserindo um personagem, porque eu sinto, Nathalie, a gente já conversou sobre isso, mas é legal ressaltar novamente, que o problema do universo cinematográfico da DC é que ele quis atropelar muito as coisas. Então, a gente não teve um filme pra cada um desses heróis pra chegar no ponto deles se unirem. A gente teve um filme do Superman, no segundo filme, introduziram o Batman, de certa forma, também introduz a Mulher Maravilha, e a gente já vai para um terceiro filme que tem mais 3 personagens entrando, que é o Aquaman, o Flash e o Cyborg. Então é muita coisa ao mesmo tempo. E eu sinto que tanto o Aquaman quanto o Flash, eles têm até um certo espaço, mas é muito pouco, mas o Cyborg em si, eu acho que o que tem dele torna ele quase que o protagonista do filme, eu sinto. Dele ter realmente uma história de origem dentro do filme. Enquanto os outros dois, como eles já têm os poderes dele e tudo mais, meio que estão ali pra fazer parte. Eu acho que considerando a jornada do Cyborg, que foi realmente, acho que o único ponto, assim, que eu fiquei 100% satisfeita no filme, eu acho que sim, ele poderia ser considerado o protagonista. E isso é muito legal. Só que ao mesmo tempo, é importante ressaltar isso. Esse filme tem 4 horas. Por que o Cyborg não teve espaço no Liga da Justiça de 2017? Porque não tinha como o filme ter 4 horas, né? Então, no final das contas, esse não é o filme do Cyborg. Esse é o filme da Liga da Justiça. Então, foi muito legal de poder ter visto essa parte do Cyborg, mas eu acho que seria muito mais benéfico se o Cyborg tivesse tido, né, o filme solo dele, que é o que você acabou de falar. Se cada um tivesse tido um filme solo, gente, pronto, esse filme ia andar, que é uma beleza, entendeu? Você não tem que explicar nada, você conta essa aventura ali. Esse filme podia ter 2 horas e meia. Exatamente.
exatamente. Então, sim, eu considero um ponto positivo as participações maiores, tanto do Cyborg quanto do Flash também. Do Flash bem menos, mas ainda assim, eu acho que ele é mais relevante do que no filme de 2017. Mas tem esse contraponto também, né? Acho que, assim, meio que tudo que é positivo nesse filme também tem um lado negativo, no final das contas, né? Mas eu acho que a história do Victor é muito interessante e foi muito legal de poder ver. Uhum. E uma outra coisa rapidinho que eu quero comentar, que é positivo, é o vilão. O Lobo da Steppe, eu sinto que na versão de 2017 ele era o vilão genérico que veio pra Terra pra dominar a Terra, e é isso. Enquanto que aqui na versão de 2021 do Snyder, a gente consegue ter um pouco mais do personagem, por que ele tá fazendo isso, qual é o objetivo dele, o que eu acho que ajuda muito pra torná-lo um vilão que minimamente você quer ver o que ele tá fazendo. E não só, ele tá aqui como esse pedaço de papel que a gente sabe que no final os heróis vão acabar vencendo. Eu não sei se você sentiu a mesma coisa. Sim, no filme de 2017 eu não entendi lufas daquele filme, eu juro pra vocês. Eu não entendia nada, porque nada pra mim ficava explicado e nada tinha muita importância, as coisas não se encaixavam, então eu realmente terminei o filme confusa. E dessa vez, pelo menos, eu acho que tudo ficou um pouco mais explicado, o lance das caixas maternas, qual que é a posição do Lobo da Steppe nessa situação toda. Então, esse lance de que ele tem que se provar, né, por o Darkseid e tal. Então, eu achei isso bem interessante. Pode parecer uma coisa até superficial, mas o fato dele tá mais bem acabado também, visualmente, ajuda na questão das expressões do personagem. Então, tudo isso vai colaborando para que ele se torne um personagem mais completo, né? Então, eu acho que sim, isso ajudou bastante no filme. Bom, dito isso, vamos agora falar sobre os pontos negativos que, infelizmente, pra mim, eles acabam superando e cobrindo os pontos positivos. Pra mim, o maior ponto negativo é que esse filme não precisava ter 4 horas, né? Eu, como editor, Arthur também é editor de vídeo, me incomodou muito assistindo o filme ver cenas que claramente não agregam em nada. Sim. Então, em vários momentos, a sensação que eu tinha era que o Snyder recebeu essa oportunidade, essa liberdade criativa, tipo, olha, você pode fazer o que você quiser, é a sua visão. Então, ele não quis abrir mão de nada. E, na minha visão, parte de um processo criativo, seja você escrever um livro, escrever um quadrinho, fazer um vídeo no YouTube, fazer um filme, fazer uma série, é você abrir mão de alguma coisa em prol da história, em prol do material final. Uhum. E o Snyder não abriu mão de absolutamente nada, de nenhuma ceninha, de nenhum takezinho inútil, de qualquer coisa, sabe? E isso muitas coisas desse filme não servem pra nada, não agregam na história. E se a gente for cortar essas cenas, que seria um processo normal de um lançamento no cinema, porque isso faz parte do processo, gente. Não é porque, o Snyder foi podado. Não. Todo filme passa por esse processo. Toda série passa por esse processo. Não é à toa que sempre existiram as cenas deletadas nos DVDs e tudo mais, porque faz parte do processo. Você filma algumas coisas, você testa, algumas coisas encaixam, outras não. E aqui tá tudo. E mais um pouco. E aí, se cortasse, na minha visão, se cortasse as coisas que, na minha opinião, assim, não agregam, são redundantes, atrapalham o ritmo do filme, esse filme provavelmente teria umas 3 horas e meia, talvez, forçando um pouco a barra. Eu diria umas 3 horas. É que eu sinto que o problema do Snyder, e não é de agora, ele já falou isso em entrevista também, que ele filma demais. Isso não é necessariamente um problema, porque você tem muito material, e aí, às vezes você pode, na hora de editar, na hora de fazer a pós-produção, você ter bastante coisa com o que trabalhar, isso pode ser interessante, ao mesmo tempo que pode não ser, como a gente vê no resultado do filme, mas ele também fala que ele tem sempre o direito de ter uma versão do diretor. E isso nem sempre é positivo, porque você tá fazendo uma versão do filme que vai pro cinema, mas no final das contas ela não é necessariamente a sua versão do diretor. Você ainda vai ter que fazer mais uma outra versão depois para que tenha mais coisas que ficaram faltando. Então você é incompetente no que você tá fazendo, né? É interessante, até porque a Warner queria que o filme tivesse abaixo de 3 horas. E aí fizeram um filme de 2 horas e meia, que eu gosto, mas me incomodava demais que era um filme Batman vs Superman, e era muito Batman e pouco Superman. A versão estendida, que tem meia hora a mais, é só meia hora a mais, é 3 horas de filme. Tem o que falta, que é o Superman, pra mim 3 horas fecha bonitinho e tal. Passou disso,
eu fico, tá, qual que é a real necessidade de um filme ser tão longo? O Liga da Justiça, ele não tem necessidade de ser tão longo. A gente até brinca muito que é tão longo por conta dos slow motions do Zack Snyder. Em parte também é, porque... Em parte sim, porra, com certeza. Aquilo, qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade de 4 horas? Qual é a necessidade de tanto slow motion? Qual a necessidade de você botar uma cena do Flash que não vai acrescentar pro desenvolvimento do personagem? Qual a necessidade de você botar uma cena do Batman que não vai acrescentar pro personagem? E o filme tem isso o tempo todo. É um filme que, em certo nível, ele confunde ser contemplativo com ele ser arrastado. Sim, pra caramba. Você fazer um filme que o personagem, ou todos os personagens, ou todos os heróis, tem esse conflito interno de não saber o que fazer, de não se sentir preenchido, de pertencer à humanidade, qualquer coisa do tipo, é válido. Só que você fazer isso é uma coisa. Você colocar o personagem olhando pro nada, ou às vezes o personagem andando e tacar um slow motion, não significa nada. Você não tá desenvolvendo o personagem ou levando a história adiante. Isso não está agregando. Sim, sim. O que me deixa frustrada é que eu amo slow motion. Eu acho lindo. E aqui, gente, a gente não tá desmerecendo o talento do Snyder em filmar. Ele filma bem. Ele tem um senso visual bacana. Ele não tá fazendo um negócio de qualquer jeito. O problema é que visual, só por visual, não é uma história. E aqui a gente tá vendo um filme. Um filme precisa ter história. E o visual precisa trabalhar para a história. Então, sei lá, cara, faz um filme mudo. Só com imagem. Sei lá, entendeu? E esse lance da duração me incomoda muito porque existem formatos pras coisas por um motivo. Se eu sou uma pessoa que eu sou muito visual, então se eu quero me expressar, eu vou trabalhar com fotografia, com vídeo. Se eu sou uma pessoa que me expressa melhor com palavras, eu vou escrever um livro, um conto. Se eu quero escrever mais, eu escrevo um livro. Se eu só quero contar uma história ali rápido, eu escrevo um conto. Se ele quer contar uma história tão gigantesca assim, por que ele não faz uma série? É a pergunta que não quer calar. E aí tudo bem, eu entendo que, por exemplo, ele foi contratado para fazer um filme. Portanto, o lançamento tinha que ser no filme, né? Por questões contratuais, eles não podiam transformar o Liga da Justiça numa série. Isso eu entendo. Super respeito. A questão é, Zack Snyder, meu querido, sai do cinema, meu filho. Se você já tem essa coisa, se você sabe que você filma muito, se você sabe que um filme de 2 horas não é o suficiente pra você, por que você não vai trabalhar numa série, meu querido? Muda o seu curso, sabe? Da sua carreira. É isso que eu não consigo entender, sabe? Porque ele não começou a fazer filme ontem. Isso não é dito sobre ele de ontem, sabe? Não é agora que, nossa, meu Deus, Snyder fez um filme de 4 horas. Tipo, todo mundo sabe disso, que ele filma muito. Ele sempre fala isso. E ele se orgulha disso até, eu sinto, certo ponto. Ele enche a boca pra falar. Só que eu não acho que isso é orgulho, porque isso é prejuízo. Porque se ele quer filmar um monte de coisa, se ele quer contar uma história extensa, então ele precisa ir pra um outro formato. Porque dentro do cinema, isso não vai funcionar, né? Sim. E tudo bem, a gente é muito engajado e a gente assistiria filmes longuíssimos de herói. Show, beleza. Só que esses filmes não são só feitos pras pessoas que são super engajadas e super fãs. Eles são feitos pra todo mundo. E qual a chance de uma pessoa chegar no cinema, olhar lá o filme Liga da Justiça, 4 horas de duração, e ela entrar na sala de cinema? Uma pessoa normal não vai assistir. E infelizmente isso faz parte do mercado, não é comercial. Então se o Snyder não se encaixa nesse perfil, por que ele não vai fazer outra coisa? Eu sinto que talvez essa possa ser a evolução dele, porque se a gente pensa, essa questão das séries, minisséries estarem tão em voga é por conta dos streamings. Eu sinto que agora os streamings eles estão com mais peso, eles estão com mais poder aquisitivo pra bancar produções cada vez maiores e até megalomaníacas, que é o que o Snyder tem essa visão muito grande de fazer. E às vezes o problema do Snyder era, eu tenho essa visão muito grande, só o cinema consegue bancar eu fazer isso. Agora não é mais o caso. Então talvez a evolução natural pra ele seja, agora eu vou me focar em fazer minissérie, fazer série, fazer coisas que não necessariamente dependam que eu me adeque num formato de 2 horas de duração. Sim, mas aí agora eu preciso levantar uma outra questão, que eu acho que é extremamente negativa, e que no final das contas, pra mim, faz que os 2 filmes, as 2 versões sejam negativas, que é a história. Eu fui assistir a versão do Snyder com uma esperança de que eu ia ver uma história melhor. E, dadas as devidas mudanças, etc., isso aqui tem a mais, isso aqui tem a menos, isso aqui mudou um tiquinho, no final das contas, se você, né, faz ali toda a matemática, é a mesma história.
Passa a régua, fecha a conta, passa a régua, exatamente. É a mesma história. E eu não considero uma boa história. E aí me preocupa, mesmo que o Snyder vá fazer uma minissérie, se ele não tiver uma boa história, ele vai continuar sendo o mesmo Zack Snyder, que só sabe fazer cena bonita. Entendo. É que aí eu acho que o lance também envolve com quem ele tá colaborando na história, talvez. Sim, com certeza. Porque eu acho que talvez seja um problema, não sei. É que ele tá envolvido no roteiro do Liga da Justiça, certo? Tá também. Por isso que eu levantei esse ponto. É que eu sinto que a visão que o Snyder tem pra super-heróis, pra essa Liga da Justiça, pra esses personagens, é uma visão muito mais pra frente do que a gente precisava agora. No sentido de que, eu acho que ainda assim a história continua tendo 1 zilhão de problemas, mas é um filme que coloca os heróis num ponto em que a gente não teve nenhum desenvolvimento pra eles chegarem em algum ponto pra rolar uma desconstrução. Eu sinto que ele tá desconstruindo o que não foi construído ainda. Sim, aí perde totalmente o sentido. Sim. Ele tá fazendo uma graphic novel, que todo o lance da graphic novel é uma história fechada aqui, desse herói que vocês gostam muito, olha que diferente, Cavaleiro das Trevas e não sei o quê. Beleza, mas eu não conheço esse Batman, eu não conheço essa Mulher Maravilha, eu não conheço esse Superman, nenhum desses personagens foi desenvolvido, e eu acho que isso é muito foda, no sentido negativo, porque eu não tenho nenhum sentimento, nenhuma ligação com esses personagens. Nossa, zero! Falem bem, falem mal do MCU, eles levaram 10 anos pra construir um mundo e personagens pra quando chegar no Ultimato, você sentir todo o peso narrativo daquela história. Não é uma história perfeita do Ultimato, ela tem vários probleminhas ali narrativos, mas ela é uma história que você tem um sentimento. E eu sinto que o problema do Snyder ele sabe filmar muito bem essas figuras quanto entidades, quanto deuses, mas você pega o grosso da narrativa deles, não tem narrativa nenhuma. E aí são 4 horas de uma não narrativa que tá desconstruindo algo que nunca foi construído. Sim. Sim, porque do meu ponto de vista, o filme não precisava ser perfeito. Pra mim, nenhum filme precisa ser perfeito, impecável. Sim. O filme, pra mim, tem que ter o mínimo de sentido, contar uma história ali competente, que se resolva, que entretenha ou emocione, né? Vai te pegar por algum lado ali. Seja por uma história interessante, ou uma história mais emocionante. E no final das contas, né, gente? Gosto pessoal. Cada um gosta do que quiser. Se você assistiu Liga da Justiça, ou de 2017, ou de 2021, você achou incrível, maravilhoso, história perfeita, tudo bem. É o seu gosto pessoal. Eu vou super respeitar isso. Mas a questão, pra mim, é que não funcionou, né? Pra mim. E aí eu tô falando aqui a minha visão e o meu sentimento, porque se a gente que tá engajado e a gente gosta desses personagens, a gente tem um conhecimento ali do universo, já não se conectou. Cinema não é feito pra um nicho. Imagina uma pessoa, porque de novo, gente, o fã tá muito feliz, o fã tá realizado. Show! Esse filme deveria ter sido lançado no cinema para qualquer pessoa assistir. O filme tem que se fazer entendível para qualquer pessoa. Sim. O filme precisa alcançar a pessoa, minimamente, sabe? Nem que a pessoa saia do cinema, mesmo sem se importar tanto, mas ela entender, sabe? Compreender, tipo, eu não me apaixonei por esses heróis, mas puxa, entendi a motivação dele, entendi isso. Eu não acho que no Liga da Justiça fica claro, sabe? As coisas, o peso daquilo, sabe? Tudo é extremamente dramático, porque o Snyder é assim, tudo é dramático, mas dramático só pra ele, né? Porque pra quem tá assistindo, isso não transfere, porque eu acho que ele tem um conhecimento na cabeça dele e ele tá trabalhando com isso. Só que ele esquece que ele precisa transpor pra qualquer pessoa entender. Sim. Não adianta ele presumir que todo mundo que vai assistir tem o mesmo conhecimento que ele. Não é assim que funciona. E aí, de novo, são 4 horas e você não tem tempo pra colocar uma narrativa interessante durante 4 horas, sendo que a gente tem filmes aí de 1h30, 2 horas, que apresenta personagens que você nunca viu na vida, explica a história, te faz rir, chorar, blá blá blá, e termina e você sai feliz do filme? Porra, que é isso, cara? Eu considero isso falho. Sim. Muito falho. E no final das contas, essa é a versão do Zack Snyder. Só que, gente, se não tivesse acontecido o que aconteceu na vida dele, e se ele tivesse ficado até o final da produção, nós não teríamos visto este filme de 4 horas. Não adianta o fã se iludir e falar, nossa, é isso que nós perdemos por todos esses anos. Não, não é isso. Não é isso, porque se ele continuasse até o final da produção, ele teria que abrir mão, porque não ia lançar um filme de 4 horas de super-heróis em 2017 no cinema. Isso não ia existir. Então ele teria que abrir mão de algumas coisas e talvez esse filme que a gente teria visto, ele seria muito melhor. Porque ele seria um filme que teria um filtro ali. Que as pessoas teriam, não só ele, mas como também a galera
galera que trabalhou na edição e tudo mais, ia olhar e falar assim, então, tá bom, mas o que precisa? Ah, isso aqui não precisa, tal. E a gente, com certeza, ia ver um filme de 2 horas e meia. Com certeza. Teria um ritmo diferente, né? E um fluxo de narrativa diferente. Sim. E aí, mesmo que ele não me entregasse uma narrativa interessante, porque, né, convenhamos, a história não ia mudar, ia ser essa mesma história. Só que se eu perdesse menos tempo e se ela fosse mais direto ao ponto, a impressão seria muito menos negativa. Porque aí tudo fica negativo pra mim nesse filme por conta desse lance da duração e das cenas que não servem pra nada. Isso pra mim é filme ruim, gente. Filme que é longo demais, que perde tempo com coisa que não é útil pra história, isso é ruim. Isso não é cinema bom. Ah, porque o cara é visionário, porque olha aqui o jeito que ele filmou a cena. Legal. Isso é um fator de fazer um filme. Que é a estética, é a fotografia. Um filme é um conjunto de elementos, não é uma coisa individual. Exatamente. E olha que assim, eu gosto desse jeito dele de trazer uma coisa mais séria, mais dramática, menos piadinha. Eu gosto disso. Só que me conta uma história legal, entendeu? Porque se for pra ver imagem bonita, porra, tem 1 milhão de artistas aí na internet fazendo trabalhos maravilhosos. Fazendo 1 milhão de versões de qualquer personagem, de qualquer história do mundo. Eu não preciso perder 4 horas pra ver imagem bonita de um herói que eu gosto, pra ver uma versão diferente de um herói que eu gosto. Também eu acho que é um outro ponto interessante da gente comentar, é que o Snyder, ele acha que ele tá fazendo uma coisa muito adulta, quando não é necessariamente o caso. Eu vou até trazer um outro filme da Warner/DC pra conversa, que também é bem divisivo, mas eu sinto que, ainda assim, com seus problemas, com seus acertos, o Joker, o Coringa do Joaquin Phoenix, é um filme adulto, é um filme bem menor de duração, ele tem 2 horas, se eu não tô enganado, e ele consegue funcionar nesse tempo, ele consegue contar uma história que te prende. E o Snyder, com o dobro de tempo, ele conta uma história que te perde. Que você não sente essa necessidade de ter 4 horas no final das contas. Porque não dá nem pra falar que é uma história que tem atos, né? Tipo, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Não tem, pra mim parece que é tudo muito misturado pra chegar nos... E é isso que é até bizarro, porque aí você chega, que deveria ser o terceiro ato, na verdade é um epílogo, e aí você fica... Nossa... vamos falar um pouquinho desse epílogo? Vamos. Porque assim, rolou toda aquela questão, né, de tipo, o Snyder vai finalizar o filme. Aí tá bom, então ele vai só finalizar, né, o filme tá feito, ele só precisa reeditar. Ah não, ele precisa de uma graninha aqui pra finalizar umas coisas. Ah, mas que coisa? Ah não, é efeito visual. Ah não, ele vai filmar alguma coisa. Não, não vai não. Vai sim, vai não, vai sim. Ficou assim, um Deus nos acuda. Na internet, cada hora era uma coisa. E no final das contas, sim, foi filmada uma única cena, certo? Sim. Que é justamente a sequência do epílogo. É a sequência toda ou é só o sonho? Se eu não me engano, é só o sonho. E aí, gente, vamos lá. Esse epílogo, ele é basicamente uma grandíssima cena pós-crédito pra uma possível continuação, né? Pra deixar ganchos para uma possível continuação. Agora me diga, Arthur, me conta aqui rapidinho. Oi. Se o Snyderverse, né? Se o universo do Zack Snyder já meio que tinha acabado, se ele já tinha a oportunidade de finalizar o filme que ele tinha feito, por que ele precisava gravar uma cena a mais para só dar gancho para uma possível, quem sabe, talvez... continuação que muito provavelmente a gente nunca vai ver. É pra trazer de novo esse fandom dele pra ficar... Vamos lá! Se antes era o Release Snyder Cut, agora é Restore Snyderverse. Porque a gente precisa ver mais disso. A gente precisa ver a totalidade dessa história. E assim, dado esse filme, foi algo que, se eu não me engano, até o Ricardo Rente falou no Twitter, que tinha como o Snyder mudar algumas coisas nessa versão que ele tinha e fechar a história dentro desse filme. Não precisava ter mais história daqui pra frente. Claro que tinha! E não só isso, mas o Snyder Cut, quer queira, quer não, é um marco. Dentro da cultura pop, que de fato, em outros tempos, provavelmente isso nunca ia acontecer. Aconteceu. As pessoas tiveram acesso a isso. Se ficasse só nesse momento, essa, entre muitas aspas, essa gema na história, olha, isso aconteceu, vocês conseguiram, é isso que vocês têm, aproveitem. Mas não, parece que o Snyder Cut, ele é eclipsado por essa vontade do Snyder de deixar aberto pra querer fazer o resto depois. E aí os fãs também não aproveitam esse momento
momento e esse lançamento, porque eles já querem o resto. Então, no final, o Snyder Cut, ele fica sem muito propósito. Ele não é o Snyder trazendo a visão definitiva dele, porque essa visão definitiva ele já deixou claro que não está concretizada, porque ainda falta muita coisa. Que não é definitiva. Porque ele não cansa, porque ele não termina nunca essa história, porque ele... Gente, meu filho, faz uma série de livros então, porra, que é isso? Não acaba nunca. Desculpa, pode continuar falando. Não, é isso mesmo, tipo, o filme deixa de ser um ponto final pra virar uma vírgula. Sim, e aí, gente, desculpa, eu vou ter que levantar um ponto aqui, né, temos que falar sobre o elefante na sala, que é, o Zack Snyder recebeu 70 milhões de dólares pra finalizar esse filme, aí ele gravou coisa a mais que, na verdade, não agrega ao filme, um negócio que tá fora do filme, porque pra mim, epílogo a história já acabou. Ele recebeu 70 milhões de dólares pra acrescentar algo no filme, que, na verdade, não acrescenta, porque pra mim, o epílogo em história é depois, a história terminou, e aí você tem isso a mais, mas a sua história, ela tem que se fechar antes do epílogo. Então ele filmou uma coisa que é fora, que é extra, que puxa pra um filme que a gente não sabe se vai ter. Enquanto um monte de cineasta, mulheres, pessoas não brancas, né, homens e mulheres não brancos, não recebe 1/3, 1/5, 1/10 desse valor pra fazer um filme. E enquanto isso, a gente tá dando uma grana dessa pra um cara que, sim, passou por uma questão extremamente trágica na vida dele. Eu não desmereço o que ele passou. Eu acho que é muito legal que ele tenha a oportunidade de mostrar finalmente o filme que ele queria fazer. Mas esse epílogo não fazia parte. Ele falou com todas as letras que ele... tinha... Que na verdade parece que ele muda o discurso dele, né? Uma hora não tinha o Coringa, depois... não, porque eu imaginava, tal, não sei o que. Então, tipo, meu filho não tinha, tá bom? Vamos falar a verdade. Não tinha o Coringa no seu filme, você quis colocar isso agora. Então não é mais a visão que ele tinha. Ele começou a colocar coisa ali em cima, e aí eu já começo a achar que fica injusto. Uhum. Porque a gente foi prometido uma coisa, e aí virou outra, né? Então eu só queria deixar claro a minha tristeza aqui, quanto o tanto de dinheiro que foi colocado nesse filme, que no final das contas, como a gente já falou, é uma história que a gente já viu, enquanto a gente podia estar, né, a Warner poderia estar investindo em várias pessoas, vários outros artistas, pra fazer outras histórias novas. E provavelmente melhores, que acrescentariam alguma coisa na vida das pessoas, né? E isso que você falou da gente não ter a versão que o Snyder prometeu, a versão que ele tinha na cabeça, já era algo impossível de ser alcançado, porque o Snyder de 2020, 2021 não é o Snyder de 2017. Ele mudou, então as ideias que ele tinha pro filme naquela época jamais vão ser as mesmas ideias que ele tem pra esse mesmo filme hoje em dia. E a forma como ele olha pra esse filme é uma forma diferente. Então por isso que é uma coisa que até me incomoda. Todo dia tá saindo uma entrevista do Snyder. Todo dia ele tá dando uma declaração. E cada declaração que ele dá muda totalmente o que ele havia dito anteriormente em relação aos planos que ele tinha pra esse filme e pros outros filmes. Então vira algo meio cacofônico. Vira meio que o Liga da Justiça de Schrödinger, né? Do gato lá que ao mesmo tempo tá vivo, tá morto. É meio que o filme do Snyder, porque ele é tudo ao mesmo tempo que ele não é nada. Então fica algo perdido, né? Porque não é o que ele imaginava, jamais vai ser o que ele imagina hoje em dia, e no atual momento ele é algo que não é nem lá nem cá. Não, e fica essa coisa, esse saco sem fundo, né? Sim. E eu genuinamente acho que o Snyder, ele ia ganhar muito se ele só simplesmente seguisse em frente. Eu entendo que ele tem um carinho enorme por esses personagens, mas tipo, cara, você entregou, entendeu? Uhum. Vira essa página, vira esse capítulo, sabe? Que eu acho que sim, tiveram até coisas positivas, se for considerar o apoio dos fãs e tudo mais, mas tipo, porra, mano, sabe? Vai fazer outras coisas, entendeu? Chega! E só sobre a sequência do pesadelo no final, eu gosto da sequência do pesadelo em Batman vs Superman. Eu acho muito da hora, é totalmente inesperada, é encaixada dentro da narrativa pra mim, então super vai, você já fica, o que é isso? O que ele quer fazer? Quero ver mais. Só que em Liga da Justiça, Nathalie, me incomodou tanto essa merda, porque tipo... Acabou o filme, pra mim o filme acaba com o Superman andando lá, o Clark Kent, ele abre a camisa, faz lá alusão ao filme. Ai, sim, é linda essa cena, inclusive. Bonito demais, acabou o filme pra mim aí. Aí isso que vem depois, parece que o Snyder falou, puta merda, não tem onde colocar isso no meio do filme, né? Vamos jogar aqui no final? Vamos jogar aqui no final. E aí fica gratuito, porque aí parece realmente que é algo que ele jogou ali pra ver se ele consegue pescar alguma coisa depois, sabe? Jogou a isca. Ó, vou jogar a isca aqui. Será que alguém vai morder? Porque pra mim fica forçado, não é legal. Sim, não encaixa.
Aí o Bruce acorda e fica... eu acordei. Você vê que o Ben Affleck tá tão de saco cheio que ele acorda do pesadelo com uma cara de foda-se. Tipo, caralho. Eu tô acordando de quê? O que tá acontecendo? Chega, esse filme não acabou. Aí ele acorda com aquela cara de foda-se. E aí tem um outro ponto que a gente nem comentou, mas tem o Caçador de Marte nesse filme. O Caçador de Marte aparece numa cena com a Lois que é totalmente desnecessária. Aí depois ele volta no final pro Clark. Clark, eu sou o Manhunter, Caçador de Marte, whatever. A guerra tá vindo, tá? E vai embora. Pro Clark não, pro Bruce. Pro Bruce, isso. Aí eu fico... Pra quê? Literalmente, a minha sensação era, pra quê? Pra quê? E aí essa sequência do pesadelo, que poderia ser muito legal se ela fosse encaixada com a narrativa do filme, soa jogada, gratuita, e aí todo o lance do trazer o Jared Leto de volta parece que é só um buzz desnecessário em torno do filme, que era exatamente o que o Joker do Jared Leto era no Esquadrão Suicida. Continua sendo exatamente a mesma coisa. E só um adendo sobre esse lance do Caçador de Marte, sobre essa cena do pesadelo, porque assim, a diversão de todo mundo era o quê? Reclamar dos efeitos visuais do Liga da Justiça de 2017. Nossa, porque esse Lobo da Steppe é muito feio, não sei o que, não está finalizado. E aí a maior alegria foi quando começou a sair trailer e a gente viu, nossa, o Lobo da Steppe, olha aqui que bonito, olha aqui a qualidade Zack Snyder de efeitos visuais. Todo mundo encheu a boca pra falar. Não vi um reclamar desse CGI. Desse fundo verde. Tenebroso do Caçador de Marte. Ou até da fotografia dessa cena do pesadelo, que eu acho extremamente feia. Sim. Dá pra ver claramente que o bagulho foi feito às pressas. Então assim, você quer defender o cara? Beleza. Mas você tem que assumir também quando o cara faz merda. E aí dá pra ver exatamente o que não foi feito realmente de caso pensado pro filme. Só pra finalizar, assistimos o filme, eu gosto de algumas coisas, eu não gosto de outras. Eu acho que é um filme, de forma geral, mais bem acabado que o filme de 2017. O tom do Snyder é melhor, na minha opinião, pra história que ele tá querendo contar, ao mesmo tempo que ele pesa a mão demais em diversos momentos. A trilha sonora tem umas horas que cansa, porque não tem necessidade. Eu acho que talvez essa seja a melhor forma de definir esse filme. Não sei se você concorda comigo, Nathalie. É um filme bacana, mas sem necessidade. Tipo, se ele fosse mais enxuto, seria um filme bacana e ponto. Seria um filme ok. Pra mim seria um filme ok. Ok. Não bacana, ok. Na minha percepção, pode ser bacana pra você, não tem problema, tá tudo certo. Não, sim. Mas é que eu acho que, no final, é isso. O Snyder lançou essa versão que ele quis lançar, beleza, lançou. Mas ela não é isenta de problemas, que, aliás, a gente falou basicamente sobre vários aqui nesse episódio do podcast. Isso que a gente ainda não pontuou várias coisas. Porque se a gente fosse pegar cada um dos detalhes que a gente não gosta no filme, a gente ia ficar aqui por 2 vezes o tempo do filme, né? No caso, 8 horas falando. Então, a gente resolveu ir direto ao ponto e não ficar pegando ceninha por ceninha. Mas, assim, eu tenho várias outras coisas que me incomodam no filme. Várias. E eu acho que por um filme que teve esse investimento, né, que a gente tem que pensar o gasto que teve lá durante as filmagens em 2016, 2015, 2016, que eles estavam filmando o filme, esse custo, mais o custo de agora, sabe, essa falação em torno disso, então você tem que esperar que o filme seja, mano, incrível. Sim. E não é, infelizmente não é. Mas eu espero genuinamente que seja um ponto final nesse capítulo do Zack Snyder envolvido com personagens da DC, ou pelo menos com esses personagens, né, da Liga da Justiça. Talvez ele consiga fazer um trabalho melhor com um personagem menor, enfim. E que a DC consiga, enfim, seguir em frente. Eu sinto que esse barco já tinha zarpado. Ele não tinha que ter voltado. E voltar, talvez, se ficar preso no HBO Max, beleza. Mas se não, talvez seja um problema pra DC de não conseguir seguir em frente com outros heróis, com outras visões, trazer diferentes perspectivas pra esse universo. Senão a gente vai ficar sempre atrás do Zack Snyder. E isso não necessariamente é positivo.
isso, gente. Esse foi o nosso papo sobre Liga da Justiça de Zack Snyder. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos o podcast. A gente vai ficar muito feliz. Você pode também marcar a gente lá no Instagram, @tênisverdecast, mostrar pra gente que você está ouvindo. Você pode também seguir os nossos perfis pessoais, @natfanatic, @senhor_art, e acompanhar as nossas lives toda segunda, quarta, sexta e sábado em twitch.tv/tênisverde. E é isso, né? Finalmente chega, eu espero. Chega, não quero mais. Tirei do sistema. Vamos esperar que a gente fique um tempo sem falar agora sobre Zack Snyder. Zack Snyder é coisa do passado. A moda agora é o Batson. Vamos esperar o Batson porque... Amém, Battinson. Polêmica. O trailer do The Batman é melhor que Liga da Justiça do Zack Snyder todo, hein? Durma com essa, boa noite e até semana que vem. Eu concordo em gênero, número e grau, gente. Zack Snyder, me contrata pra editar seus filmes. Um beijo. Tchau, até semana que vem. Tênis verde.